seja consenso, e depois nós vamos votar os destaques. Então, nesse momento, eu solicito ao vereador Florentino que proceda a chamada para a votação nominal. Englobadas, né? Vereadora Ana Genesini. Vereador Carlos Florentino, aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Flávio Bittar. Aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Del Ramos. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Reprovo. Reprovo, hein? Senhor presidente, teve 11 votos favoráveis e um contrário. Portanto, as emendas estão aprovadas e indexadas ao projeto de lei que daqui a pouco votaremos. Isso. Você está na ordem supressiva 14. É que isso é só a metade, então não fez a mudança. Só atinge aquele pedaço. Feito a San Soares e abriu o caminho. Entendeu? Essa senhora vai até a outra. Então vamos lá. Está em discussão única a emenda supressiva número 14 ao projeto de lei complementar número 2, 2019. Senhor presidente, peço a palavra. Tem a palavra, vereador. Bom, nós estamos aqui votando agora a emenda supressiva número 14, que pedimos para colocar em destaque, alguns pediram, e ela trata do apêndice 7. Ela define a supressão do apêndice 7, que é o alargamento da rua Franco Soares. Aqui, até no debate com a comunidade, observou-se que houve até um erro. Estavam confundindo a Franco Soares com a doutor Abraão Calil A1. Bom, de qualquer forma, como eu disse, nós estamos tratando mobilidade. E nós sabemos que aquela região ali, onde hoje está construído um loteamento, acho que um dos mais novos, que é inclusive o Campo de Toscana, toda a região ali de cima, eles estão sofrendo muito ali com a acessibilidade ali. Se um acidente acontecer ali, como aconteceu um dia, eles ficam travados, totalmente. Então, aqui, no plano, nesse apêndice 7, ele fala em alargamento da rua Franco Soares, que é aquela região aqui, desde debaixo, onde tem o campo da represa ali, até a portaria da fazenda Cachoeira. Quando a gente fala em plano, gente, como já explicou o Marquinhos, inclusive, a ideia aqui, volto a repetir, é mobilidade. Pensa-se no futuro em talvez criar, para melhor fluidez, o alargamento daquela região. Mas vai alargar, já vai criar isso amanhã, votando-se como outros casos que não foram tirados dos apêndices aqui, já vai criar? Não, não vai criar. O governo depende, primeiro, se for criar alguma coisa, de estabelecer a questão orçamentária, como bem explicou o Marquinhos aqui. Segundo, verificar se há possibilidade. Aliás, eu acredito que naquela região, nem sei se tem possibilidade. Se você pegar aquele condomínio Jardim Europa, né, Edu, que é ali naquela região, com o campo, não dá nem duplicidade, não dá nem para duplicar. Mas coloca-se no plano pensando, temos que pensar naquela região. Então, a ideia de se manter esse apêndice é nesse contexto, pensando futuramente, se precisar de alguma forma, alargar vias,
seja com uma via ou mais, para ajudar na mobilidade urbana do povo daquela região. Hoje nós temos, inclusive, a realidade é essa. Quando se construiu aquele condomínio, os empreendedores, não os condomínios hoje trabalham muito para tentar acertar a situação. Os empreendedores, não houve uma preocupação com a mobilidade urbana e construiu-se aquele condomínio. E hoje o povo lá sofre com isso. Nós temos muitos ciclistas que circulam por aquela via, Ana, e que correm o risco de serem... E não tem onde construir nenhuma ciclovia ali. Eu estou falando, não tem como. Se não tiver um alargamento, alguma coisa que pondere e pense no pedestre, no ciclista ali, logo, logo nós vamos ter problemas também ali. Então, eu acho que manter esse apêndice é uma sugestão, me parece razoável para fins de futuramente, se precisar. Por isso que tirei, inclusive, aquela ponte, que eu discordo totalmente que passava em cima da ponte. Mas pensando na mobilidade das pessoas daquela região, de você poder criar um alargamento da via, me parece razoável. E quando falo alargamento da via, não é criar uma avenida, que nem a Avenida Independência, não é isso. Alargamento pode ser mais uma mão, por exemplo, de forma a criar na subida 2 mãos para poder facilitar e uma na descida, que é o que eu acho que no máximo pode dar em algumas partes. De forma a também estabelecer parâmetros para quem usa aquela região para prática de esportes, que muitos têm e hoje sofrem consequência, por exemplo, ciclistas, já vi quase muitos serem atropelados. Na forma que está hoje, e se houver um acidente lá, Marcos, o povo de lá não sai daquela região. Tá? A Capela, quando foi fazer o alargamento da via, muita gente não queria, me lembro perfeitamente disso, viu, Ana? Graças a Deus, na época, enfrentaram e foi feito. E hoje a gente vê que está saturado até, de certa forma. E não tem por onde construir. Só se passar por meio do Barambaia. Mas não é, gente, não tem. Mas por quê? Talvez foi falta de planejamento no passado. Então, penso eu que seria bom e prudente manter ali o alargamento, pensando tanto no pedestre quanto no ciclista e na possibilidade de pelo menos mais uma mão ali, visando a subida, criar 3 vias pelo menos. Então, num trecho, não um trecho todo, mas talvez um trecho de toda aquela via, é essa a possibilidade, diante do que já tem hoje. Não é? É uma ponderação que faço. Continua em discussão. Peço a palavra. Tem a palavra, vereador. Boa noite, mesa diretiva, senhor presidente, vereadora Flávia Ana, público presente. Só para reforçar aí o encaminhamento do Paulinho Palmeira, acho que Soninha tem algumas fotos aí, emenda supressiva 14. A Soninha vai colocar, porque às vezes as pessoas, nem todo mundo consegue visualizar. Ali está a rua Franco Soares, ela vai até a entrada da fazenda Cachoeira, aí depois ela sobe. Então tinha uma falha no texto, que algumas pessoas estavam no texto como se fosse a rua inteira a Franco Soares. Depois ela é Abraão Caliba 1. Tem a próxima rua, a próxima foto, Soninha. Então isso que o Paulinho Palmeira colocou aqui muito bem, nós vimos ali o trânsito, né, é muito intenso nessa rua. Então como que vai passar ali? Como que vai passar ali uma bicicleta? Gente, eu peço, gente. Talvez a pessoa que fala que não é intenso nessa rua, que não mora, né? Não mora ali, não vai na represa, não vai na represa 2. Todo mundo sabe o trânsito que tem ali, principalmente finais de semana. Então, como que vai circular ali bicicleta, as pessoas nessa via? Precisa sim, né, ter um alargamento dessa rua. E como foi colocado muito bem, não necessariamente vai ser amanhã que vai ser alargado, né? Não necessariamente, mas é uma necessidade para a segurança das pessoas que transitam por essa rua. Então, para que todos saibam qual rua, qual emenda que a gente está conversando aqui. Por enquanto é só. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador.
Quer que eu intervenha? Gente, por gentileza, nós podemos ouvir o pronunciamento do vereador, por favor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Vamos lá, complementando. Acho que os vereadores que me antecederam já falaram a respeito, mas só para deixar claro. No projeto, quando veio falando de possível alagamento da Franco Schwalles, é que havia um entendimento de quem enviou o projeto, eles achavam que a Franco Schwalles, ela saía ali da Edenor Tasca, né, do início, virava ali no ponto da entrada da Fazenda Cachoeira e subia. E não é isso. Ela só vai até a entrada da Fazenda Cachoeira. Depois, subindo, ela é outra rua, é Abrão Calil A1. Nós aqui falamos até a respeito de fazer uma emenda modificativa, ou até uma aditiva, adicionando esse outro trecho da Abrão Calil A1, ou uma modificativa nela própria, deixando claro que era até esse ponto, e depois continuava com outro nome. Mas isso acabou não sendo feito. A emenda que nós estamos votando agora, para que todos entendam, ela é específica desse trecho, né, da Franco Schwalles. A Franco Schwalles, ela só vai da Edenor Otávio Tasca até a portaria ali onde entra para a Fazenda Cachoeira. Esse trechinho, onde, por exemplo, de um lado a gente tem ali a represa, depois a gente tem o campo de futebol, uma área pública, e do lado de cima um condomínio. Tá? Foi apresentada uma emenda supressiva, suprimindo, inclusive, esse trechinho. Esse trecho que nós estamos falando, é isso que nós estamos votando. É isso que nós estamos votando. Ali tem, por exemplo, um campo de futebol, uma área pública. Você, eventualmente, fazer um alagamento, né, a gente tem uma área de lazer ali. Qual o problema? Qual a interferência? Não sei se todos conseguiram visualizar. Se você vai ali desenvolver essa área como área de lazer, campo, já tem nesse trecho, qual a interferência? Quando eu falo aqui, às vezes, de radicalismo, de extremismo, que não é por parte de todos, eu acho que a grande maioria aqui está trabalhando pensando no que seja melhor. E há, naturalmente, aqueles fazendo uso político. Isso sempre vai ser assim. Agora, volto a falar, fizeram uma emenda supressiva nesse trecho. Qual a questão, qual o problema? É isso que eu gostaria de entender. Se alguém conseguir comprovar, mostrar, se fizer eventualmente um alagamento nessa área aqui do lado do campo, vai gerar algum problema? Então, sinceramente, nós acabamos aqui de aprovar 28 emendas. Depois de conversar, de discutir, de ouvir opiniões e sugestões. Agora a gente tem 4 destaques. Estamos falando especificamente desse. E daí tivemos pessoas que não admitem, porque ou elas não querem, ou porque politicamente o grupo delas é contra tudo, não querer. Gente, por gentileza, deixa ele terminar o discurso. Gente, infelizmente, você pode manifestar com cartaz, mas infelizmente não pode falar. Eu entendo, mas nesse momento a sessão é assim. Eu peço desculpas aos senhores, mas ela funciona assim. Vamos lá, nós temos uma emenda supressiva desse trecho que acabei de explicar. Eu quero deixar aqui o meu encaminhamento contrário a essa emenda supressiva, que tenta tirar a possibilidade de um alagamento nesse trecho do lado do campo, ali na região da Planalto. Obrigado. Somos cidadãos, somos cidadãos. Continua em discussão. Peço a palavra? Tem a palavra, vereador. Especificamente a emenda supressiva 14, até em respeito à senhora Dona Eliette. Vou dar uma dica. Vocês estão levantando para rejeitar, mas essa é uma emenda que é uma proposta da comissão. Então, eu vou até para ajudar mesmo. Eu imagino que o rejeita é para o projeto todo, né? Mas especificamente a supressiva, nesse caso da supressiva 7, como que funciona? Se a gente aprovar a supressiva, a gente gostaria que não estivesse no plano de mobilidade. Essa é a proposta. E aí foi bem explicado também, é de direito, né, os que me antecederam, mas por que a gente indicou colocar a supressiva específico no apêndice 7, e a linha F? Porque ele diz ali o seguinte:
alargamento da Rua Franco Soares. Segundo nos passaram, e até foi um dos dias que os especialistas estiveram aqui, essa área é uma área que a gente está tratando ali de zoneamento, é uma área que atinge uma zona de ocupação dirigida e faz parte da macrozona de proteção ambiental da Fazenda Cachoeira. Então, por isso que a gente acolheu essa sugestão da própria comissão, pedindo para que colocasse uma emenda supressiva. Então, para que fique claro, a nossa ideia é que não duplique a Franco Soares. Essa é a discussão no momento, é isso. Continua em discussão. Passa a palavra. Tem a palavra, vereador. Está em discussão. Eu só subi aqui para falar o seguinte, foi feito, né, igual eu falei, foi a participação da população, tá, nessas emendas supressivas, né, e eu quero deixar todo mundo ciente que essas daqui, essas 4 que estão sendo votadas agora, é da população onde o professor, onde as outras pessoas participaram, tá? Então eu venho falar que eu vou estar aprovando conforme o pedido de vocês, ok? Continua em discussão. Não. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir. Abro para encaminhamento de lideranças. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Pedindo para o presidente. Concedido. Pelo líder. Desde que autorizada pelo líder. Já concedeu, obrigado. Não tem. Bom, só também visando colaborar todos os vereadores que estarão votando e esclarecendo para todos, reitero também, como todos disseram aqui, que quando trago minhas ponderações aqui, com o maior respeito e a todas as opiniões. E a gente procura tentar da melhor forma, né, Ana? Chegar no melhor senso. Como eu disse, me recordo quando a Estrada da Capela, muitos eram contra a duplicação. E hoje muitos querem a quadriplicação, talvez. Bom, me desculpa. Eu estive falando com o Sandro, até, Sandro, e me dirijo diretamente a você, conversamos, até porque o apêndice deixando uma coisa bem clara. Aqui falem, até porque as palavras podem confundir um pouco. Vossa Excelência bem explicou que lá é uma ZOD, é uma zona de ocupação, zona de ocupação dirigida, e, de fato, mas, na realidade, hoje lá existe uma comunidade, existe gente. Tem até loteamentos lá, que eu volto a repetir, o campo de Toscana, que não está, inclusive, totalmente ocupado. Bom, mas você, no final, até colocou, e eu me dirijo diretamente a você, porque nós concordamos, eu falei, Sandro, eu vou falar até para você, porque você usou uma expressão que é duplicação, né? Você falou da Franco Soares. Não, o projeto fala em alargamento e não duplicação. São coisas, até me permita, distintas. É lógico que, se eu, de repente, o prefeito quer me dar, seja quem for o prefeito, porque esse prefeito não vai ter condições nunca de fazer nada do que está nos apêndices aqui. São propostas do futuro, nem orçamento teria, mas pensando em mobilidade. Tá? Como eu disse, aquela região, no meu ponto de vista, tem uma consequência muito grande. Um acidente, quando você é lá, trava todo mundo. E quando eu falo alargamento, na minha visão, eu vou batalhar para que lá nunca se duplique, nunca se faça uma Avenida Independência lá, nunca se faça 4 vias para subir lá, porque eu acho que nem cabe, viu, Rubens? E atinge, porque, como você bem colocou, é uma região de proteção ali da Fazenda Bahia, e não seria adequado, de fato, estabelecer duplicação, Ana, da via, que daí seriam 4 vias, né? Da Abrão Calil ou da Franco Soares, como bem explicou o Marquinhos, nós estamos tratando só da Franco Soares aqui, que é esse trecho embaixo aqui, tá? De qualquer forma, quando fala alargamento, Fazenda Cachoeira, desculpa, quando fala em alargamento, visa justamente aí criar melhores condições de tráfego para todo mundo, seja para veículos, que é uma realidade que o nosso povo usa e gosta, seja para pedestres, seja para ciclistas, que ali tem muito, visando até a segurança das pessoas. Hoje oferece risco para muitas pessoas. Então, quando eu falo alargamento, se eu alargar mais uma via,
eu acredito que poderia estabelecer melhores condições para todos, para os praticantes de esporte da região e para as pessoas daquela região que, infelizmente, todos nós temos carro e utilizamos para o dia a dia, vai precisar se sair dali, vai precisar se locomover daquela região. E, volto a repetir, com o alargamento, poderiam estabelecer melhores condições para os pedestres e para ciclistas que usam muito aquela via. Continua o encaminhamento de lideranças. Peço a palavra, presidente. Tem a palavra, vereador. Eu quero só complementar a palavra do vereador Paulinho Palmeira em dois aspectos. Primeiro, nós temos o último censo, né, a frota de veículos do Denatran, registrou em 2018 61.988 veículos emplacados em Vinhedo. Fora os de fora que, né, acaba algumas pessoas tendo o carro de fora, mas habitando aqui em Vinhedo. Então, a importância desse assunto. Se algum tempo atrás, alguns anos atrás, tivéssemos essa possibilidade de conversa e as pessoas interagirem mais nesse aspecto de mobilidade urbana, Ana, talvez uma Canudos hoje não teria as ruas que nós temos hoje na Canudos. Se tivesse, ou se houvéssemos discussões, né, mais discussões mais acaloradas, como essas daqui, talvez outros bairros como Von Zuben, Vila João 23, Paineiras, Palmares, que eu moro na região da Capela, talvez hoje nós não teríamos o caos que é essa região. Porque depois de um bom tempo, cai novamente a Câmara, né? Como eu disse, que é ali você tendo a reclamação, é a ressonância da sociedade e a Câmara Municipal. Cada um no seu bairro, cada um levando a sua demanda, mas alguns vereadores mais próximos da região da Canudos trouxeram algumas dicas, algumas indicações aqui. Então, hoje, sobe uma rua, desce outra rua, porque não tem como colocar dois carros ali nos sentidos. Então, a importância da discussão, a importância de colocar aqui algumas diretrizes em determinadas regiões rígidas, para que não venha daqui 10 anos, porque não estamos pensando no amanhã, nós estamos pensando em 10, 15, 20 anos. Né? Como será naquela região daqui 20 anos? É isso que nós temos que pensar. É isso que nós temos que pensar. Algumas pessoas visionárias que passaram pela Câmara Municipal, os vereadores, mais uma vez, mas alguns prefeitos também que passaram pelo Executivo, que pensaram não no momento em que nós estamos vivendo, mas sim 20, 30 anos. E por isso que eu digo que às vezes as coisas são confusas, porque os vereadores que subiram à tribuna, e eu também que não subi à tribuna, mas estou aqui, nós estamos falando que nós vamos reprovar essa emenda supressiva. Ninguém falou que vai aprovar. Nós vamos falar que todos que falaram iriam reprovar, com discussão também, porque houve discussão também nesse aspecto nos bastidores, nas reuniões que nós tivemos, Sandro e Rebeca. Então, acho que isso, mais uma vez, mostra a maturidade que nós estamos tendo aqui na Câmara Municipal. Obrigado, presidente. Continua o encaminhamento de lideranças. Não havendo mais nenhuma manifestação de lideranças, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Reprovo. Vereador Carlos Florentino, aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Flávio Bittar. Reprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Reprovo. Vereador Marcos Ferraz. Reprovo. Vereador Nil Ramos. Rejeito. Vereador Paulinho Palmeira. Reprovo. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Reprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Reprovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Senhor presidente, foram 9 votos contrários e 3 votos favoráveis.
Tá certo? Então a emenda foi rejeitada por 9 votos contrários e 3 favoráveis, é isso? Isso. Positivo. Emenda supressiva. Está em discussão única a emenda supressiva número 17 ao senhor projeto de lei. presidente, questão de ordem, não vai justificar voto? Não entendi? Não vai justificar voto? Não abre? Tem sim, vereador, pode justificar o voto. Não, só para justificar meu voto, quando eu dei o meu voto, parece que pareceu meio estranho, algumas pessoas falaram alguma coisa na plateia, eu queria dizer o seguinte, né, então que foi votado agora, vai de acordo com a minha fala inicial, eu vou votar, reprovar todas as emendas e vou reprovar esse PLC 2, tá? Por todos aqueles motivos que eu falei, né? Especialmente pela questão da falta do inciso 10 do artigo de 24, ok? Porque não está mostrando da onde, na verdade, da onde viria o dinheiro, tá? É isto. Mais algum vereador querendo justificar? Não. Então está em discussão única a emenda supressiva número 17 ao projeto de lei complementar número 2, 2019. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Nós estamos agora tratando da emenda supressiva no 17. Ela trata do seguinte tema. Na seção 5, onde se trata da reestruturação do Centro de Vinhedo, no inciso 4º, existe lá a criação de comissão representada por corpo técnico municipal, ou melhor, perdão, artigo 14, diz o seguinte: o Centro de Vinhedo deverá ser reestruturado conforme as seguintes diretrizes. Tem diversos incisos, o inciso 4º diz o seguinte: criação de comissão representada por corpo técnico municipal, Associação Comercial e Industrial de Vinhedo ACIV e lojistas interessados. Essa emenda supressiva visa tirar esse inciso. Eu, no caso, entendo que desnecessário, ainda que somente nós já tratamos sobre, em vez de fazer comissão, fazer conselho para tratar a questão da mobilidade urbana, mas a questão do centro, que é um pulmão da cidade, colocou-se isso aqui a pedido de pessoal do comércio, principalmente. Foi a informação que eu obtive. Então, eu não vejo problema manter o específico, até trabalhando com os lojistas que têm consciência maior, aí, de repente, das suas necessidades no centro, que o comércio, inclusive, é um dos coração da cidade, né, gera empregos, tem... Então, eu sugiro manter essa comissão, não vejo problema, mantendo os lojistas. Vai ter o conselho, que vai tratar toda a mobilidade, mas aqui é estritamente relativamente à questão do centro. Então, até um pedido de muitas pessoas que conversamos aqui no centro, falou: Paulo, eu acho que deveria manter. Assim como foi dito anteriormente, também são pedidos de pessoas, né? Como a gente procura ouvir todos os lados, ponderar e assim por diante. Eu tive pedidos, por exemplo, Ana, de pessoas que pediram para mim: não, eu sou favorável àquela via. Eu falei: mas eu sou contrário, e a maioria é contrária. Conversei com a pessoa e falei: não é realmente. Então, são questões, a gente vai ponderando. Nesse caso, é um também que houve muitos pedidos, pessoas aqui ligadas ao centro e ao comércio, falaram: eu acho que seria interessante manter uma condição específica do centro, que é o pulmão, um dos pulmão econômico da cidade, para que a gente possa debater. Então, eu sou contrário à retirada dessa emenda e preferia manter essa comissão também, que não deixa de ser mais uma comissão para debater, né? Por isso, assim, encaminharei favoravelmente a retirada dessa emenda. Continue a discussão. Peço a palavra. Tem a palavra, vereador. O vereador Paulinho Palmeira já deu uma explicação que eu creio que clara do porquê do encaminhamento dele, e que é o meu também, favorável à reprovação dessa emenda. Porque, veja, nós já dentro do pacote que nós aprovamos nessa noite, por unanimidade,
unanimidade não, teve um vereador que votou contra, há uma série de emendas procurando melhorar o plano e a retirar, que fique claro isso, essas 28, retirou todas essas questões polêmicas, essas possibilidades de interligação de vias e tudo. E teve um que votou contra, todos os demais favoráveis. Dentre essas, uma delas, uma modificativa, onde previa-se a criação de uma comissão para fazer a avaliação, a reavaliação desse plano, foi mudado para conselho, até a pedido, né, da própria, nas conversas que tivemos, de técnicos, da população, tudo. Por quê? Porque o conselho, ele é mais amplo, ele é maior, ele é mais amplo, ele pode contemplar diversos segmentos da sociedade e ele tem poder deliberativo. Ele tem poder deliberativo, uma comissão não. Então, isso nós já aprovamos nessa, que vai a mudança de comissão para conselho, para ter esse poder deliberativo e para ser muito mais amplo, englobando os diversos setores da sociedade. O que nós estamos falando agora é que existe no projeto essa propositura da criação de uma comissão representadas por técnico municipal, Associação Comercial e Industrial de Vinhedo e lojistas interessados. Inclusive, para não ficar tão restrita só a associação comercial, ela abre para outros lojistas comerciantes, mesmo que não membros, tudo para participarem e opinarem, para questões específicas da região central. Específicas. Então, isso é um grande avanço. Você dá a possibilidade do segmento direto ligado poder ter uma comissão para discutir isso. E o que discutir e for decidido, ele passa depois pelo conselho, que é geral. Então, isso é um avanço, é uma questão que torna mais democrático. E vejam, e fazem uma emenda supressiva, tirando a criação dessa comissão. Senhores, a gente está falando aqui e dá uma maior possibilidade da comunidade, da sociedade estar participando, estar sugerindo. Você vai retirar um mecanismo que cria essa possibilidade. Ah, não, mas pode argumentar, não, eu acho que isso deveria ser discutido pelo todo, vai ser pelo todo também, porque a comissão vai poder discutir, vai chegar à conclusão dela, e depois você tem já previsto nas emendas que a gente fez, a criação do conselho, que aí sim envolve todos os segmentos da sociedade. Então, por favor, analisem friamente, caso a caso. Né? Quando a gente fala que, por exemplo, essas emendas votando contra, não é por nada, eu sou contra. Não, tem um motivo, tem uma argumentação. Eu só peço que reflitam, após entender o porquê, né, da reprovação dessa emenda. Obrigado. Pelo momento é só. Continua a discussão. Peço a palavra rapidamente. Tem a palavra, vereador. Quando a gente fez a proposta da supressiva, e os argumentos são importantes dos que me antecederam, mas tem um argumento a mais que a gente quer colocar. Então, quando no item, na seção 5, que ele fala da reestruturação do centro, ele coloca a criação de uma comissão representada por corpo técnico municipal, Associação Comercial e Industrial de Vinhedo, a CIV, e os lojistas interessados. No nosso modo de entender, a gente ia fazer uma outra aditiva, que colocaria o grupo, é importantíssimo, mas colocaria a população também. Quando a gente fala de plano de mobilidade, a população precisa ser ouvida. Então, só para não ser redundante, foi essa a ideia da gente fazer a supressiva. Não é? Os lojistas, eles têm todo o direito mesmo. E aí, um exemplo muito claro, quando a gente fala de mobilidade, que maus lojistas prejudicam todos os bons lojistas. Exemplo do estacionamento da Zona Azul e estacionamento do idoso. O bendito do bonitão coloca o carro às 7 da manhã e fica o dia todo. Então, a nossa ideia não era tirar o direito dos lojistas. A gente gostaria que, já que se vai criar uma comissão, que é uma ideia, a proposta, né? O conselho. Para que a gente vai ter o conselho e mais a comissão? Então, nossa ideia foi só não colocar uma situação a mais, que o conselho decidisse sobre isso. Foi só essa. Foi tirar a ideia dos lojistas longe disso. Mas a gente queria que a população também fizesse parte dessas ideias aqui. Foi isso. Continua em discussão. Nenhum mais dos senhores vereadores querendo discutir. Está aberto para lideranças. Peço a palavra, presidente. Tem a palavra, vereador. Indo também ao encontro do que falou o vereador Marcos Ferraz, eu, quando presidente dessa casa,
os 2 biênios anteriores, eu recebi aqui dois grupos vigilantes do centro, que nós fizemos uma reunião aqui com diversos vereadores, salvo engano, 7 ou 8 vereadores puderam compareceram a essa reunião. Fora isso, houve também outras reuniões em outros locais. Mas eles estavam querendo discutir, o vigilante do centro, à época, essa inversão e outras inversões, não só daqui da região central, mas também da Imigrantes, né? Avenida dos Imigrantes, então, essa reunião. E hoje nós temos a oportunidade de a CIV, vigilantes do centro e comerciantes também dessa região central, de ter essa comissão. Claro que não vai inviabilizar o conselho, mas acho que seria importante também ter essa comissão e ouvir de quem de fato, né, está todos os dias aqui passando por esses transtornos, né, do trânsito na cidade de Vinhedo. Obrigado, presidente. Continua o encaminhamento de lideranças. Peço à vereadora Ana que me conceda a palavra. Com a palavra, rapidamente, Tem a palavra, presidente. Até para dizer para o Sandro que eu entendi a sua intenção, mas a emenda que vocês apresentaram, ela causa uma dubiedade, no meu ponto de vista. Até porque os representantes dos comércios, junto com a CIV, eles têm que ter essa ampla participação. E, no meu entendimento, a forma que vocês apresentaram essa emenda, vocês restringem. Então, eu vou reprovar essa emenda. Continua o encaminhamento. É a sua palavra, senhor. Tem a palavra, vereador. Só para que fique claro, nessa comissão é para discutir especificamente questões relacionadas à região central. Agora, o vereador Sandro disse que entende que deveria mesmo na comissão ter outras pessoas, outros membros. Mas então o vereador poderia ter feito uma emenda modificativa, incluindo essas outras pessoas. Não uma emenda supressiva, retirando a possibilidade desse segmento discutir as questões relacionadas ao centro. E volto a falar, essa comissão ela vai discutir, depois vai passar pelo conselho, que vai deliberar. Ela tem um caráter contributivo. Agora, você faz uma emenda supressiva, você tira o direito desse segmento. Volto a falar, se a emenda fosse uma emenda modificativa, que acrescentasse a outros segmentos, tranquilo, e a favor. Agora, dessa forma, a gente está limitando, a gente está no direito de um segmento importante opinar. E ainda não é opinar em caráter conclusivo, é opinar. O conselho, sim, baseado nessa opinião e outras informações que pode buscar, que daí vai decidir. E esse conselho nós já criamos, através de uma emenda modificativa. Obrigado. Continua o encaminhamento de lideranças. Falo pela liderança do PDT. Tem a palavra, vereador. Então, só para ficar bem claro, quando a gente recebeu o projeto da prefeitura, ele exclui a população, no meu modo de entender. Então, é uma questão, não é, de opinião. No meu modo de entender, da maneira que está aqui, em nenhum momento dá à população a oportunidade de se manifestar. E aí volto a dizer, a gente não colocou uma modificativa porque ia ficar redundante. Então, entende-se que, ou pelo menos essa era a nossa intenção, se não tem nada discriminando, automaticamente o Conselho decidiria. Não é? A formação de uma comissão, como já foi bem lembrado aqui, ela já existe. Então, no meu modo de entender, e aí foi o que a gente acordou com as pessoas que assinaram, é que não era necessário acrescentar num plano de mobilidade uma comissão que pode existir normalmente. Foi só essa a intenção. Então, se não coloca uma exclusão da população, automaticamente as pessoas decidiriam pelo Conselho. Foi essa a intenção. Continua o encaminhamento. Nenhum dos senhores vereadores querendo encaminhá-la, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Reprovo. Vereador Carlos Florentino, aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Flávio Bittar. Reprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Reprovo. Vereador Marcos Ferraz. Reprovo. Vereador Nil Ramos. Reprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Reprovo. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Reprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Reprovo.
Senhor presidente, foi reprovado por 9 votos contra, 3 a favor. Portanto, está rejeitada por 9 votos contrários e 3 votos favoráveis. Supressiva 19. Está em discussão única a emenda supressiva número 19 ao projeto de lei complementar número 2/2019. Essa 19, que eu vou no banheiro, cara. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir. Está aberto para lideranças encaminhar a votação. Peço a palavra. Tem a palavra, vereador. Senhores, senhoras, todos presentes, nas emendas que nós aprovamos anteriormente, dentre essas 28, você tinha lá uma dessas emendas que previa para o futuro a possibilidade de uma interligação ali da região hoje aqui da Vila Planalto, né, no fundo, não era em cima, mas no fundo da Represa 2, até a rua Abrão Calil 1, que é aquela rua lá em cima que sobe para a Represa 2. Isso tinha previsto, que isso é questão que está no próprio plano diretor. Esse plano diretor que alguns falam que é atual, que é muito bom, e que eu acho que tem alguns pontos bons e outros ruins, e ele próprio previa, tinha previsão, né, para se ter uma ideia. Só veio acompanhando o que estava no plano diretor, mas nós discordamos, conversamos, discordamos, ouvimos as sugestões e fizemos uma emenda supressiva retirando essa possível interligação nesse ponto, que poderia eventualmente passar em áreas ali da represa, de preservação. Ok? Agora, nesse caso específico aqui, o que está sendo previsto no plano? O prolongamento da rua João Gasparini, que é essa ruazinha aqui embaixo, ali onde a gente vira, passa debaixo do túnel, perto da via férrea, a rua que sai ali, em 2 trechos, né? Eles têm 2 pontos, porque prevê um trecho e depois outro. Qual é a questão? Hoje, se a gente já suprimiu, tirou a possibilidade daquela ligação, porque lá de fato teria uma questão ambiental, você não tem nenhuma outra opção de interligação de todo esse lado, depois da linha férrea, a não ser onde ela passa hoje pela Manuel Mateus, que a gente já sabe quem passa, quem frequenta esse trecho, sobretudo nos horários de pico, de manhã, tardinha, é extremamente complicado. Então, para você chegar a acessar a região, tanto do Portal como a região de Louveira, de Jundiaí, você não tem outra opção, né? Então, o plano, ele prevê, não está falando que vai ser executado, mas ele prevê, se no futuro tiver a necessidade, com o crescimento da cidade, que você possa ter a interligação nesses 2 trechos e fazer a continuação para ter acesso à estrada de Louveira, e daí você poder escoar, quem for para Louveira, para Jundiaí, ou até quiser acessar a Anhanguera via Louveira, ter essa outra opção, porque hoje não tem. Daí você trava o trânsito. Imagina no futuro a quantidade de carros que tem em Vinhedo, se hoje é complicado. Daí pode falar, mas talvez tenha que fazer alguma desapropriação ali na área. Talvez tenha, mas isso vai se ver no futuro a viabilidade de se fazer ou não. Isso é só um plano. Outros podem falar, mas ali parece que tem uma pequena nascente. É possível, se for feito no futuro, preservando a nascente. Tecnicamente, é possível. Tá? É por esse motivo que aqui eu quero me pronunciar pela reprovação dessa emenda, porque eu acho que é fundamental para o bom escoamento do trânsito na cidade. Obrigado. Continua encaminhamento de lideranças. Não havendo mais nenhuma manifestação de lideranças, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Reprovo, já vai votar. Vereador Carlos Florentino, aprovo. Vereador Adson PC. Aprovo. Vereador Flávio Bittar. Reprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Reprovo. Vereador Marco Ferraz. Reprovo. Vereador Nil Ramos. Reprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Reprovo.
Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Reprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Reprovo. Senhor presidente, foi 9 votos contrários e 3 a favor. Portanto, está rejeitada por 9 votos contrários e 3 favoráveis. Está em discussão única a emenda aditiva número 3 ao projeto de lei complementar número 2/2019. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir. Está aberto para lideranças encaminhar a votação. Peço a palavra à vereadora Ana Genezinho. Com a palavra, vereador. Até para ser rápido, senhor presidente, eu vou reprovar essa emenda aditiva, porque o meu entendimento é que ela é inconstitucional ao impor obrigações ao Executivo. Então, meu voto será contrário a essa emenda aditiva. Peço a palavra. Continua o encaminhamento de liderança. Tem a palavra, vereador. Só para chamar a atenção é o seguinte, essa emenda modificativa aí, disse dela que ela cria responsabilidade, cria custo para o Executivo, né? Mas só que a modificativa 17, que também já foi aprovada pela Casa, adicionou o ciclovia em um monte de lugar, isso cria custo, né? Não montar um sistema de gestão, né, do que já existe na Prefeitura, das informações, dados, esse é o objetivo, né? Então, só estranho isso, né? Continua o encaminhamento de lideranças. Peço a palavra, senhor presidente. Posso falar? Tem a palavra. Tem a palavra, Marcos, depois ele. Então, vamos lá. Essa emenda eu quero dizer inicialmente que eu sou favorável a ela pelo mérito. Para mim, o meu entendimento, ela teve o parecer no aspecto da constitucionalidade e legalidade contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e eu concordo do ponto de vista da legalidade e constitucionalidade. Agora, no mérito, eu acho ela boa, positiva, sem a menor dúvida. Agora, a questão só de se aprovar, ela poderá eventualmente ser vetada no Executivo ou até uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas, analisando pelo aspecto do mérito do que ela prevê, eu sou favorável. E só em relação ao que foi dito aqui pelo vereador Valdir Barreto, a emenda citada, vereador, ela já previa a construção de ciclovias. Só foram ampliados outros pontos. É diferente dessa uma emenda aditiva, que ela era uma modificativa, já tinha previsão. Assim, não só na 17, em vários pontos que foram feitos modificativos, você tem modificações no que estava previsto originalmente, né? Nesse caso, está adicionando uma situação nova, em vários pontos ela impõe ao Executivo a criação de várias situações. Volto a falar, se eu acho boa, eu acho bom, por isso vou votar favorável. Agora, de fato, como disse o vereador Rubens Nunes aqui, na análise puramente da constitucionalidade e legalidade, ela é complicada, mas fica o meu encaminhamento favorável. Continua o encaminhamento de lideranças. Senhor presidente, gostaria de pedir para o líder da bancada. Concedido. Obrigado. É a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu também, de antemão, quero deixar claro que estarei votando favoravelmente a emenda, porque também acho que no mérito ela é boa, mas faço a mesma ressalva que o Marquinhos disse, e também acredito que possa haver inconstitucionalidade nela. E até porque programa algumas atribuições ao chefe do Executivo, mas eu acho que, ainda que, para não discutir inconstitucionalidade, serve como um bom parâmetro para que o Executivo possa verificar lá e talvez até encaminhar favoravelmente, visando aí usar como exemplo para fazer o Conselho. Se não acatar lá em cima, e de repente, né, estou sugerindo só fazendo uma ponderação, talvez o texto vai poder ajudá-lo. Mas eu queria ressaltar até, nós aprovamos também a emenda modificativa número 9, que onde criou o conselho lá, que é o anexo 5, que a gente colocou inclusive lá, né, a ser regulamentada
quando se criou o Conselho, a ser regulamentada por portaria específica em prazo de 30 dias após a promulgação da Lei do Plano de Mobilidade Urbana, o que é um conflito, porque aquele artigo já regulamenta tudo. Mas eu digo, e aqui diz que o governo vai regulamentar em 30 dias. Então há um conflito até aí, e eu estou bem consciente disso, por isso que eu vou votar até favoravelmente, porque, volto a repetir, espero que o prefeito pondere e analise lá em cima essa emenda, e ainda que ele possa vir vetar, que ele use como exemplo. Então, é a ponderação que faço, mas vou votar favoravelmente, e para fins, porque o Conselho eu acho que é bem melhor que uma comissão, como estava se pensando a princípio no projeto. Então, voto favoravelmente. Continua o encaminhamento de lideranças. Não havendo mais nenhuma manifestação de lideranças, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Flávio Bittar. Aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Nil Ramos. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Reprovo. Senhor presidente, a emenda foi aprovada por 10 votos favoráveis e 2 contrários. Portanto, está aprovada por 10 votos favoráveis e 2 em contrário. Portanto, começa o início da votação do projeto 2/2019,